Ele é considerado a maior referência do delivery no Brasil, porque foi ele o pioneiro desse método. Há mais de 20 anos, quando ele começou a aplicar em seus negócios e a ensinar para seus alunos sobre o delivery no Brasil passou a trilhar um novo rumo. Naquela época, quem falava sobre delivery era considerado delirante. E hoje, o delivery é incorporado no dia a dia de milhões de brasileiros e milhares de empreendedores da área de alimentação. Fernando Baldino, introdutor desse método, é um homem visionário. Na última década, ele tem se dedicado a estudar a implantação e gestão de negócios sob o olhar do delivery. Durante todo esse tempo, ele foi descobrindo alguns segredos por trás da implantação e gestão de negócios prósperos. Ele descobriu estratégias e desenvolveu habilidades únicas. Ele descobriu, por exemplo, que se considerasse apenas os valores de referência mais comuns em um negócio, como o preço da concorrência, estaria muitas vezes colocando seu delivery em risco. Ele criou um método para analisar negócios de delivery de forma a prever riscos graves, antes mesmo deles se instalarem. E depois de anos, ele resolveu falar. Fernando Baldino irá revelar todos os segredos que descobriu. Chegou a hora de outros empreendedores entenderem o que está por trás dos negócios de delivery que prosperam. Nessa série de 4 episódios, produzidos com exclusividade, você, empreendedor, irá descobrir como dominar um método de implantar e gerir negócios prósperos, fazendo um excelente diagnóstico do seu negócio e entendendo o seu delivery. Meu nome é Lazuli Barbosa e nos próximos dias nós vamos descobrir todos os segredos de um dos mais respeitados empreendedores e mentor de negócios de delivery do país. Seja muito bem-vindo à série Jornada do Delivery, a visão do futuro. Com vocês, Fernando Baldino. Ajudar as pessoas, transformar as pessoas para que elas tenham uma vida plena e desenvolvam o potencial máximo que elas têm através do empreendedorismo. Essa é a minha missão. Eu tenho procurado cada vez mais jogar o meu conhecimento para o mundo para atingir o máximo de pessoas, pessoas comuns, donos de restaurantes, donos de delivery, pessoas que querem começar a empreender, porque eu entendi que não adianta o conhecimento ficar só para mim, só para eu ter os resultados. Quanto mais gente aprender essa mecânica, melhor vai ficar o mundo. Quanto mais gente transformada através do empreendedorismo e do conhecimento, melhor vai ser a vida de todo mundo, e é isso que eu quero trazer para o máximo de pessoas. Eu sinto que isso é uma missão divina. Para mim, é extremamente recompensador ver de perto o crescimento de tantas pessoas, pessoas que estavam desacreditadas, que não sabiam para onde ir, pessoas que não conseguiam ver a luz no fim do túnel. E não só as pessoas, são as famílias, são todos os envolvidos dentro do seu delivery, dentro do seu negócio. Quando a gente vê a transformação dessas pessoas e tudo florescendo, cara, eu sinto como se eu tivesse sido escolhido por Deus para fazer essa missão. Eu sinto como se algo maior me movesse em direção a ajudar cada vez mais e mais pessoas através do conhecimento no delivery. E são muitos momentos que essa fé se renova, que essa transformação acontece. E um dos momentos mais marcantes foi uma vez que eu estava fazendo um quadro Baldino Me Ajuda lá no Instagram, e nesse dia eu estava lá escolhendo as pessoas para chamar para a live, e uma pessoa falou assim: Fernando, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. E isso, cara, para mim foi algo super tocante. Eu falei, cara, esse cara tá precisando de ajuda. E justamente nessa live entrou o Péricles, desesperado, sem saber o que estava fazendo, vindo de uma falência, pandemia já acontecendo. E eu falei para ele o que ele tinha que fazer.
Ele saiu daqueles R$ 1.800 de venda por mês para mais de R$ 60 mil de vendas nos 3 meses seguintes. E hoje, faz agora, no mês passado, ele me mandou uma mensagem dizendo que bateu R$ 140 mil de venda na hamburgueria dele. Cara, e qual o segredo disso? Delivery é método, delivery é estratégia, simples assim. A gente fez o que tinha que ser feito. Inclusive, ele mandou uma mensagem há poucos dias atrás agradecendo que fazia 1 ano que ele entrou no curso Escola de Delivery. Ele estava muito feliz por ter conseguido bater os resultados incríveis que ele bateu, ultrapassou 100 mil, ultrapassou 140 mil. E para mim, ouvir isso do Péricles, cara, eu fico verdadeiramente emocionado, porque realmente transformar a vida das pessoas com ferramentas tão simples que estão à disposição de todo mundo e basta elas saberem da oportunidade que está por trás disso. É dar a opção, é dar a escolha, é o que dá liberdade de escolher o seu destino, e esse é o meu objetivo, permitir que as pessoas decidam o que elas querem e que elas percebam que isso está nas mãos dela. Cada um tem o poder na sua mão. O seu destino não está na mão do governo, não está na mão do iFood, não está na mão do Sebrae, não está na mão de nenhuma escola, nem nada. Está na mão de cada um. E cada um vai decidir o seu futuro a cada dia, a cada escolha e a cada momento. Eu comecei a olhar o mercado de delivery, estudando todas as possibilidades que eu poderia ter naquele momento de empreender em algo de longa duração, que não fosse acabar com qualquer tropeço da economia, que fosse um segmento próspero por pelo menos 20 anos. E daí, dentro de todos os estudos que eu estava fazendo, de todas as pesquisas que eu fiz, os dados de informações que chegavam até mim, estava muito claro que o delivery era o negócio do futuro. E aí caiu aquela ficha para mim. Eu li uma matéria falando do crescimento do delivery nos últimos anos e da projeção de crescimento, principalmente com o crescimento dos marketplaces do iFood e outras marcas que tinham na época, que estavam crescendo muito forte, com grandes perspectivas de negócio, onde a barreira de entrada para começar esse negócio era muito baixa. Eu poderia começar um negócio da cozinha da minha casa, com pouquíssimo investimento, e quando eu entendi o tamanho da oportunidade e vi que quase ninguém estava fazendo movimento nessa direção, eu falei, pronto, tá aí, eu vou montar um delivery, vou fazer barato, da cozinha da minha casa, com as coisas que eu tenho em mãos. Por exemplo, eu nunca fui cozinheiro ou tinha conhecimento de cozinha. Naquela altura da minha vida, eu tinha um ótimo trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tinha um excelente salário, mas eu precisava, eu queria, a chama empreendedora estava me chamando de fato para voltar a empreender naquela altura. E aí eu chamei meu pai para trabalhar comigo, que ele já estava há anos sem trabalhar, buscando alguma coisa. Eu disse, pô, vamos montar um delivery. Mesmo a gente não tendo conhecimento de fato de comida, de culinária, de cozinha, a gente decidiu fazer a receita de massas da minha avó. E a gente começou o restaurante chamado Família Baldino, que hoje a gente tem Família Baldino Trattoria, Família Baldino Pizzas Artesanais, que hoje são os nossos restaurantes. Ou seja, a gente começou na cozinha de casa, né, sem muita estrutura, como a grande maioria das pessoas que entram no delivery começam, mas a gente ultrapassou o faturamento de R$40 mil num único mês, já no 3º mês de operação, e depois disso a gente nunca mais baixou. Bom, a diferença não é apenas criar um negócio, mas sim um negócio estruturado, que não dê lucro só hoje, mas que dê um lucro ao longo do tempo, que transpasse a barreira do tempo. Principalmente no Brasil, que é o país que a gente vive, que é um país que entra crise, sai crise, e a gente tem que lidar com os aumentos dos insumos, a crise cambial, reestruturação de vários setores do negócio, e a gente sabe que no momento da crise aguda, onde vários negócios vão à bancarrota, literalmente quebram, as pessoas param de comprar roupa, param de viajar, mas elas não param de comer. E quando eu percebi isso, eu me dei conta que tinha alguma coisa ali. Por que algumas pessoas que não têm estrutura, não têm conhecimento prévio de fato, não têm grana para investir, prosperam, e outras pessoas com grana, investimento e com até bastante estudo, colocam uma grana alta no seu negócio de delivery, investem em maquinário, estrutura, mas a coisa não acontece. Existe algo aí que a gente precisava olhar. Alguém precisava colocar um olhar apurado em cima disso, e eu fiquei atento, imergi nisso e fui buscar as diferenças, por que um vai e o outro não vai, por que um dá certo e o outro dá errado. E aí nessa busca eu percebi padrões que a gente pode seguir, estruturar e dar longevidade
para o nosso delivery. E aí eu me dei conta que essas pessoas que faziam as coisas acontecer de fato no seu delivery, elas não enxergavam o negócio apenas como um gerador de lucro, mas sim como um negócio de pessoa para pessoa. Eles estavam prontos e dispostos a servir o seu cliente, a fazer o que a maioria dos outros donos de delivery não estavam dispostos a fazer, a servir o seu cliente de uma forma humana, a ponto de você oferecer para o teu cliente uma comida que você daria para o teu filho, que você prepara com todo o amor e manda para esse cliente. Então, quando você une o conhecimento técnico, a metodologia, a estrutura operacional com o lado humano de você oferecer para o seu cliente uma comida que você daria de fato para o teu filho e para a tua família, aí você está preparando o seu negócio para o futuro. Eu comecei a empreender aos 19 anos na empresa de turismo da minha família. Meus pais construíram essa empresa quando eu tinha 5 anos e lá, quando eu entrei, a empresa tinha 5 funcionários. Eu comecei a aplicar as coisas, a aprender de fato na prática o mundo do empreendedorismo e eu levei essa empresa de 5 para mais de 130 funcionários, com escritórios no Rio, São Paulo e Porto Alegre. E antes da gente fechar, a gente estava em vias de abrir um escritório em Orlando, lá nos Estados Unidos. Fora isso, eu também vendi bijuterias, inclusive de porta em festa infantil, para ganhar a vida ali no momento que a minha empresa quebrou, a empresa de turismo quebrou. E um momento onde a minha vida estava muito difícil. E eu consegui também fazer uma boa renda vendendo as bijuterias diretamente com a mãe dos meus filhos. A gente segurou uma barra muito pesada naquela época. Eu também tive mais uma grande experiência de trabalho por 3 anos. Eu fui funcionário público e ajudei a montar uma empresa pública para fazer a securitização da dívida ativa do município do Rio de Janeiro, que é uma operação que envolve mercado financeiro. Isso também me deu muita estrutura. Então toda essa bagagem empreendedora que eu tive ao longo dos mais de 20 anos de trabalho empreendendo me deu musculatura para eu entender de forma clara e objetiva que ter uma formação gastronômica, saber cozinhar muito bem, não garante o sucesso do seu negócio. E é por isso que eu estou falando isso. É porque quando eu comecei o meu delivery, eu busquei informações sobre negócios de delivery, como vender mais, como eu consigo fazer as coisas acontecerem de uma maneira eficiente, usando os aplicativos do Uber, do iFood. Não tinha nada, não tinha nenhuma informação na internet disponível para mim. Tinha muito curso de culinária, muito curso de como fazer hambúrguer, pizza, sobre restaurante físico, mas como estruturar um negócio, fazer ele crescer, vender, ser próspero, não tinha ninguém para me ajudar. Eu tive que, por conta própria, buscar o conhecimento, montando o meu negócio, dando com a cara na parede, errando, acertando, decifrando os mecanismos do delivery. Então eu tive que fazer por mim mesmo e juntar as peças do quebra-cabeça, porque estava tudo solto, tudo desconexo, cada informação de um lado. A sensação que eu tinha é que eu estava numa biblioteca onde os livros estavam soltos, separados, cada um num lugar diferente, tipo um labirinto, onde eu tinha que juntar peça por peça, página por página e construir todo esse conhecimento do zero. E aí eu comecei a olhar para onde ninguém estava olhando, para entender a raiz dos problemas, a causa real dos problemas e ter certeza que eu poderia ajudar as pessoas e também ajudar a mim mesmo dentro do meu negócio de delivery. Eu queria entender como criar um negócio rentável e sustentável a longo prazo. Eu queria saber se os indicadores do negócio poderiam me orientar e se eu estava caminhando na direção certa ou na direção errada. Ou seja, a minha jornada também foi em busca da própria saúde do meu negócio. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que funciona só para mim? Ou será que isso é uma onda momentânea? Como eu posso ter certeza se aquilo que eu aplico no meu negócio vai funcionar no negócio dos outros? Porque uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião das outras pessoas. Mas quando eu comecei a passar esse conhecimento para as pessoas e para os meus alunos, eu tive a certeza que esse conhecimento dá muito resultado. E teve um caso notório de uma pessoa que me pediu ajuda e eu disse claramente que ela precisava se posicionar e não podia de jeito nenhum entrar na guerra de preço. É algo muito comum, né? E a pessoa sumiu. Ela passou meses e meses fora e depois de um tempo ela voltou e me disse: Fernando, você estava certo e eu quase fui à falência e agora eu preciso da sua ajuda, porque você foi o único que me disse a verdade. Todo mundo me falava que eu tinha que vender barato, entrar na guerra de preço, que esse era o caminho para alavancar o meu negócio.
Então essa foi a minha primeira grande lição de que eu estava no caminho certo. E aí eu comecei a ver mais e mais casos e felizmente, na grande maioria dos casos, eu consegui prevenir e alertar as pessoas para seguir o caminho certo. Mas cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e as pessoas é que vão tomar a sua própria decisão. Então eu comecei a ver que não era o preço que determinava se um delivery ia dar certo ou se ele ia dar errado, e que as pessoas estavam todas focadas em dar o preço mais barato, pensando que o preço é o divisor de águas do seu negócio. E aí que eu entendi e descobri a escala de valor. E o que eu vi em primeiro lugar? A primeira coisa que observei foi que a gente tem que analisar a estrutura como um todo. E aí que é muito importante que você entenda que a estrutura de valor e a estrutura de preço não são a mesma coisa. E para você entender um pouco mais da mecânica da estrutura de valor e da estrutura de preço, guarda isso para sempre com você. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu vou repetir. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O valor é o que o seu produto gera de percepção para o seu cliente e o preço é o que ele efetivamente paga em dinheiro. Então eu vou dar um exemplo aqui de um hambúrguer. O preço de um hambúrguer ele pode ser de 30, 35 reais. Agora o valor do hambúrguer ele pode ser de 35, pode ser igual a 35, pode ser menor do que 35. E se o valor que o cliente enxerga no produto que ele pagou R$35 está menor do que os 35 efetivamente que ele pagou, você tem um grande problema. Você não está gerando valor, você está perdendo valor na sua escala de valor. Agora, se o cliente está entendendo que ele pagou 35, mas valia 40, valia 45, você está subindo na escala de valor e quando você faz esse movimento, você começa a ter recorrência, o seu cliente começa a comprar de novo e as coisas começam a ficar mais fáceis para você aí no seu delivery. É aquele cliente que confia em você, que confia no teu produto, na sua promessa, aquele cliente que entendeu que o que ele recebeu é muito mais do que ele pagou. E na estrutura da cadeia de geração de valor, você precisa invariavelmente gerar muito valor para o seu cliente. Isso vira a chave, isso faz toda a diferença para o teu negócio funcionar, para o seu negócio prosperar. E você deve estar se perguntando, pô, Fernando, então o que mais gera valor? Como é que eu faço para saber se o meu hambúrguer, que é igual ou parecido a muitos outros, ele está gerando valor ou não? Como é que eu faço de fato para gerar valor? Bom, então eu vou te dizer, a primeira coisa, você tem que ter um preço compatível com o cliente que você quer atingir. O público-alvo, você tem que entender para quem você vai vender o seu produto. O seu produto não é e nunca deve ser para todo mundo. Então você tem que mirar o seu cliente ideal, entender o que ele espera e oferecer para ele o que ele quer, do jeito que ele precisa. Esse já é o primeiro passo da base para você vencer a barreira de valor. Entendendo essa mecânica, você precisa estruturar o seu produto de maneira a encantar o cliente. E como é que faz isso, Fernando? Muito simples. Você pode fazer isso através das embalagens, por exemplo. Uma experiência que você entrega para o cliente através do tempo de entrega, de embalagens bacanas, sem contar que você precisa ter um cardápio muito bem montado, uma engenharia de cardápio legal, entendendo como é o fluxo dos seus produtos para que o cliente consiga achar o produto certo dentro do seu cardápio. Mas você precisa ter esses dois pontos muito equilibrados dentro da sua estrutura de valor, que é o tempo de entrega e a embalagem. Porque é com esses dois pontos que você consegue alinhar o terceiro, que é a experiência do cliente ao receber o teu produto e o encantamento dos clientes. Então, gerar valor vai desde o processo de construir o cardápio, de apontar o seu produto para o seu cliente ideal, gerando valor através das embalagens e bom serviço e fechar essa venda para que ele compre de novo e de novo. E a minha grande surpresa ao descobrir essa mecânica foi ver que as pessoas comuns, aplicando essas estratégias no seu negócio, conseguem vender o seu produto por preços que elas nunca imaginaram que poderiam vender, quebrando crenças inimagináveis na cabeça delas. E foi exatamente dentro dessa mecânica que o meu delivery se desenvolveu e prosperou e alavancou mais de R$100 mil de vendas todos os meses. E outro fator muito importante e determinante no desenvolvimento de um delivery que eu descobri foi que se você não tem o posicionamento correto dentro do seu negócio, você vai ser jogado dentro da guerra de preços.
E Fernando, o que é essa tal guerra de preços? O que você pode me dizer que é a guerra de preços? Vamos lá. A guerra de preços é o lugar mais sangrento que você pode colocar o teu negócio de delivery. É o lugar mais difícil para você caminhar dentro do nosso mercado. É onde sempre vai ter um cara baixando o preço, sempre vai ter um delivery com qualidade lá embaixo, dando o preço que você não é capaz de vender, arrebentando com as margens do mercado, fazendo com que o seu negócio, mesmo que venda bem, não sobre nada de dinheiro. Então não adianta você ter um negócio de delivery para vender e não ver a cor do dinheiro no fim do mês, como muitos negócios hoje no Brasil estão assim. Porque a pessoa que dá preço, vendo o preço da concorrência e não entende a mecânica da precificação, acha que porque está começando o negócio agora, precisa vender mais barato para o cliente poder comprar mais de você. E isso é um grande engano. Porque muita gente acha que para vender muito e para vender bem aí no seu negócio de delivery, você tem que vender mais barato que o seu concorrente. Isso não é verdade. A gente precisa sair da guerra de preço, tirar o pescoço debaixo da água e olhar o mercado de cima. Ser líder de mercado não é o cara que vende o produto mais barato. Ser líder de mercado de fato é o cara que vende o produto certo para o público certo, e quando você entende a escala de valor e gera valor no seu produto, você sai da guerra de preço e entra no mar onde não tem tanta gente, não tem tanta concorrência, onde você é o único no seu produto, onde você se diferencia de fato dos seus concorrentes, e nesse ambiente a concorrência não te alcança, porque você não vende mais preço, você vende o produto. O cliente não vai atrás de você por conta do seu preço. O cliente vai atrás de você agora para comprar o seu produto. Ele deseja o seu produto, porque você estruturou e entendeu uma cadeia de geração de valor e decidiu por conta própria que você vai sair dessa corrida de ratos que é a guerra de preços no mercado de delivery. Quem por preço vem, por preço vai. Quem por qualidade do produto e diferenciação da marca vem, por qualidade do produto e pela diferenciação da sua marca, ele fica. Então busque o cliente que vem comprar o seu produto, não que vem pelo preço. E foi aí que eu comecei a me dar conta que eu tinha descoberto um padrão, um processo que, se replicado dentro da metodologia, funciona para o meu delivery de massas, para o seu delivery de pizza, para a sua hamburgueria, para a sua confeitaria, para o seu negócio, independente do seu nicho. E era como se fossem 5 pilares que sustentam todo o negócio. E eu comecei a organizar isso na minha mente, na minha prática diária, dentro do meu negócio, com os meus alunos, e isso se provou extremamente eficiente. Então eu desenvolvi esses 5 pilares que estruturam a base de um negócio de delivery que prospera, que vende e que tem lucro todos os meses. No segundo capítulo da série Jornada do Delivery, a visão do futuro, Fernando Baldino vai revelar a grande descoberta que fez para prever, através do seu método, como estruturar seu negócio de delivery, desde qual o preço ideal do seu produto até como fidelizar seus clientes para obter alta lucratividade e como essa informação sempre esteve diante de você e porque você não conseguia enxergar. Enquanto você aguarda o próximo episódio, que você será avisado em sua caixa de e-mail, deixa aqui embaixo seu comentário. Diga o que está achando dessa série até agora, ou mesmo deixe sua pergunta. Eu te vejo logo mais para o segundo capítulo da série Jornada do Delivery, a visão do futuro.